A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Repórter O Clarim, a nossa live semanal aqui de toda segunda-feira à noite. Este que é o 11º programa, sempre transmitido aqui pela TV O Clarim no YouTube, também Facebook da Casa Editora O Clarim, e o YouTube, canal da Web Rádio Fraternidade, lá de Uberlândia. Nesse programa, como vocês já estão acostumados, nós recebemos articulistas da Revista Internacional do Espiritismo e também do Jornal O Clarim, e eventualmente falamos sobre lançamentos de livros, né? E o nosso objetivo é sempre expandir os temas que esses articulistas desenvolvem na RIE, na Revista Internacional do Espiritismo, e também no Jornal O Clarim. Temos uma novidade aqui nessa semana, eu gostaria até de deixar divulgado aqui para vocês, que nós temos agora o cadastro de alertas, novidades e também de assuntos da Editora Clarim. Eu gostaria a todos que quiserem que façam o cadastro no WhatsApp, basta adicionar esse número que está na tela de vocês, é o 16 99628 8180. Adicionem esse número e mandem uma mensagem confirmando, né? Estou me cadastrando aqui para receber novidades. E sempre que houver um vídeo ao vivo, aqui da TV O Clarim, quando começarmos o nosso Repórter O Clarim, e também outras notícias, né, sobre a revista, sobre o jornal, sobre lançamentos de livros, colocaremos na linha de transmissão deste número. Então, é uma forma rápida, né, fácil, de estar sempre conectado aos assuntos, né, de receber as novidades, não perder nenhum conteúdo, né, vocês que gostam do que nós fazemos, nosso trabalho aqui, basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 16 99628 8180. E na noite de hoje, nós vamos falar, vou até já colocar aqui na tela, a nossa conexão com a cidade de Bauru, é o escritor e palestrante espírita Sidney Fernandes. Antes de apresentá-lo, vou dar o meu boa noite ao Sidney. Seja muito bem-vindo, viu, Sidney? É um prazer estar aqui com você essa noite. Olá, Cássio. Meus parabéns por esse trabalho maravilhoso que tem à sua mão, e com certeza a Aparecido Belvedere está muito feliz com essa possibilidade de veiculação da doutrina espírita por todos esses cantos do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu, Sidney? Sempre bom. É o que eu sempre falo, né? Essas lives têm sido uma oportunidade excelente de nós vermos as caras das pessoas que fazem a revista, que fazem o jornal, criando essa proximidade, né, entre autor e leitor. Acho que isso que é o mais interessante, podermos conversar aqui, e sempre, né, nós aprendemos com quem nos assiste aprende conosco, e cada dia mais nós vamos construindo esse conhecimento importantíssimo a respeito da doutrina espírita. Lembrando que o tema da noite de hoje, o que faria Jesus, que é o artigo do Sidney, que foi publicado nesta edição aqui da Revista Internacional do Espiritismo, a edição de dezembro, que é a edição atual, né? A edição de janeiro já foi enviada aos assinantes, deve chegar aí próximo, no comecinho do ano, talvez alguns já recebam no final deste ano, mas a edição atual é esta que está na tela, e o artigo de capa é o artigo do Sidney, justamente. Aqueles que quiserem, né, fazer a assinatura da revista, podem fazê-lo por esse endereço que está na tela de vocês, que é o assinaturas.oclarim.com.br.
é possível fazer assinatura tanto na versão impressa quanto na versão digital. Então, é muito bom, né? O conteúdo é interessante demais, porque retrata temas do cotidiano, e com isso nós podemos ampliar os nossos horizontes, a nossa mente, a respeito dos assuntos com a visão do Espiritismo. Muito bem, Sidney. Então vamos lá falar do nosso tema de hoje, né? Nesse especial, digamos assim, de Natal. Estamos próximos aí, já na próxima semana, nesta semana, aliás, já é o Natal, e nada melhor do que recordar, né, a figura de Jesus, esse grande exemplo, esse guia e modelo da humanidade. E no começo, né, do artigo, você cita, né, da revolução, né, por que passa a humanidade. E qual foi, na sua opinião, qual foi a maior revolução já registrada pela história universal? Cássio, a gente não tem ideia ainda da grandiosidade desse espírito. Não à toa, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, considerou o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Para quem tem uma ideia pálida da grandiosidade desse espírito, ele presidiu o deslocamento da massa que saiu do Sol e passou a se esfriar para compor o planeta Terra. Ele acompanhou esse processo e depois, mais adiante, ele houve por bem vir pessoalmente à Terra para trazer a sua mensagem. Não à toa também, Cássio, os calendários mundiais se alteraram em homenagem a essa unanimidade universal. Embora você venha me dizer que muita gente não conhece o Cristo, e você tem razão, uma grande parte da humanidade ainda não conhece o Cristo. No entanto, a sua vinda representou a maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade. As claridades por ele trazidas, sobretudo seus exemplos, seus atos, sem dúvida, Cássio, constituem seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida terrestre. A gente acha que o trabalho de Jesus começou com a vinda dele. É um engano. 6.000 anos antes, ele já começou a mandar mensageiros, missionários, a fim de preparar a humanidade para as elevadas finalidades da vida. A mensagem de Jesus, tão grandiosa que foi, mas ao mesmo tempo simples, ilustrada por parábolas, advertências, trazendo verdades gloriosas e eternas. Nós costumamos dizer, no meio espírita, que não existe o determinismo, o destino, mas existe o determinismo do amor e do bem, uma lei universal que veio ser incrementada pela mensagem do Cristo, Cássio. Sidney, é interessante, né, que você disse que muitos não conhecem Jesus ainda, né? Apesar da mensagem dele, né, ter 2.000 anos e ser aí tão difundida, né, por todos os cantos, mas ainda ele é um grande desconhecido, né, de todos, principalmente no que concerne a interiorização dos seus ensinamentos, né? Mas ele sabia que nós teríamos essa dificuldade, que não teríamos, assim, que o nosso tempo ainda não estava próximo de chegar para que a sua mensagem, os ensinamentos que ele trouxe, tudo aquilo que se espera, né, da nossa conduta, do que nós devemos fazer ao próximo, ele sabia que teríamos essa dificuldade, que não seria breve essa incorporação? Sim, sabia. Tanto é que ele começou a mandar os seus emissários muito antes de ele vir para a Terra.
E quando você disse, e eu também, que uma grande parcela da humanidade não o conhece, na verdade, eles pensam que não conhecem, né? Ou então a gente acha que eles não conhecem. Porque esses missionários, embora não citem o nome de Jesus, levaram a sua mensagem, o conteúdo, o conceito cristão permeia todas as religiões. Se você for verificar o conteúdo do trabalho realizado pelas religiões orientais, o budismo, a igreja Seisho-no-ie, você vai perceber que há, sim, coisas muito correlatas com a mensagem do Cristo. Uma ocasião, vou lhe narrar uma experiência pessoal, que eu trabalhava no domingo de manhã, eu fazia uma palestra todo domingo de manhã para um pessoal da nossa creche, os pais, frequentadores de bairros muito pobres, ali de uma região bem distante do centro da cidade de Bauru. Então eu fazia essa palestrinha lá e religiosamente eu saía de lá todo domingo por volta de 10 horas da manhã e eu ia procurar o meu pai onde ele estivesse. Eu explico por quê. Uma certa ocasião, eu me dei conta de que eu havia passado aí 1 mês ou 2 sem ter contato nenhum com meu pai. Parece que a gente não nota isso. Então, eu estabeleci que todo domingo de manhã eu ia atrás dele onde ele estivesse. Ainda que fosse apenas para dar um alô, que ele me visse de longe. Quando era possível, ele saía comigo no meu carro, ia tomar uma cervejinha comigo domingo de manhã, só para ter o contato. Numa dessas ocasiões, Cássio, meu pai estava frequentando a igreja messiânica. Então, como eu falei para você, eu ia atrás dele onde ele estivesse. Se ele estivesse jogando bocha, se ele estivesse em casa, onde ele estivesse, eu ia atrás. E nesse domingo de manhã, ele estava assistindo a um culto da igreja messiânica. E eu entrei na igreja apenas para localizá-lo, para cumprir a minha promessa semanal. Ainda que eu só chegasse perto dele e dissesse, oi pai, tá tudo bem? Batia nas costas e fosse embora. Respeitando, inclusive, o ambiente. Mas enquanto eu procurava meu pai dentro dessa igreja messiânica, eu fui obrigado a ouvir a pregação do pastor deles. E olha, Cássio, uma certa hora eu falei assim, olha, eu acho que esse pastor assistiu a minha palestra que eu fiz agora lá na vila. Só para ilustrar, Cássio, como existe assim uma identidade muito grande das coisas que são consideradas importantes por nós espíritas, por nós cristãos, por denominações religiosas não cristãs. Então a gente encontra o ensinamento do Cristo junto delas. Se nós formos verificar os livros do Oriente Médio, nós vamos encontrar ali coisas maravilhosas. Se a gente ler sem o preconceito, sem a intenção de encontrar coisas distorcidas, nós vamos encontrar o cristianismo ali contido. Mas você tem razão. Jesus sabia que a colheita não seria breve. Não obstante os longos preparativos, as almas convidadas ao esforço regenerador teriam grande dificuldade de assimilação da mensagem cristã. Tamanha a revolução que ela trouxe. Embora ela houvesse sido regada pelas palavras sábias e compassivas do Mestre. Basta a gente fazer um esforço rápido de raciocínio. O homem que trabalhava no sábado, ele podia ser condenado à morte.
A mulher, se estivesse menstruada e ela sentasse numa cadeira, de repente ela poderia ser punida. E alguns anos mais tarde, 200 anos mais tarde, nós vamos encontrar os cristãos sendo devorados pelas feras. Então, é este ambiente que Jesus encontrou. E você vem falar em perdão, em trabalho destinado às criaturas que estavam ali ainda num certo primitivismo dos sentimentos, falar em amor, falar em perdão, sem dúvida, era de se esperar que as palavras de Jesus não fossem imediatamente assimiladas, Cássio. Até mesmo por isso, Sidney, essa questão toda que você citou do contexto, né, em que Jesus veio, as dificuldades, essa brutalidade, talvez até do ambiente, né, e essa demora que ele sabia que nós teríamos na colheita, que não seria breve. Como você avalia o método de ensino de Jesus por meio das parábolas? Como você avalia essa didática que ele tinha para ensinar? Olha, Cássio, até hoje a gente usa dessa mesma metodologia. Mesmo que você que conhece bem a linguagem da televisão, a linguagem da escrita, até hoje as pessoas gostam de ouvir histórias. E Jesus, encontrando pessoas, claro que ele encontrou pessoas muito evoluídas moralmente, mas revestidas ainda de um certo manto de rudeza. Mas ele precisaria falar como falamos hoje com crianças, usando das parábolas, das metáforas, para poder trazer aquela mensagem desconhecida que provocou, assim, um transtorno e um conflito quando você vê o trabalho de Estevão, depois de Saulo, que converteu-se em Paulo. Nós vemos ali um distanciamento muito grande entre aquilo que Moisés corporificou junto ao povo judeu e a mensagem que Jesus trouxe. E ele também tomou cuidado de dizer que ele não estava querendo destruir nada, não queria destruir o passado, mas dar uma outra conotação àquilo que os judeus na época consideravam como regra básica, como lei que não poderia ser derrogada, né? Então, inclusive, Kai Bar-Schuchel percebeu a grandiosidade didática de Jesus, e ele tem um estudo muito bom em torno desse assunto, que inclusive foi objeto de publicação de vocês, né? Exatamente, Parábolas e Ensinos de Jesus, que é uma obra da década de 20, já quase centenária. E, Sidney, é interessante, porque é a obra que mais vende até hoje na editora, com quase 100 anos de existência, e é um livro muito procurado, o pessoal realmente é muito aceito, né? Um livro de referência na doutrina espírita, e a linguagem de Kai Bar é inigualável, a capacidade que ele tem de interpretar as parábolas, de falar realmente, de descortinar os ensinamentos de Jesus, é uma coisa impressionante. Comentar, né? Sim, os comentários dele. Só por curiosidade, você se lembra? Se não se lembrar, não se preocupe. Em quantas edições já está essa obra? Quantos volumes já foram impressos? Eu não vou ter isso de cabeça, viu, Sidney? Né? Porque desde 1920 ela é publicada, né? Sim, quase 100 anos já, acho que 27 ou 28. Se o Davi Lisenberg estiver aqui nos assistindo, ele vai com certeza me corrigir aqui, mas eu acho que é 27 ou 28 que esse livro foi lançado. Então, de fato, é muito tempo, né? Já de uma obra que permanece aí
na leitura de todos, né? Leitura diária, diríamos até. Sidney, você falou, né, brevemente sobre o Saulo, né, Saulo de Tarso, e no artigo você cita, né, um pouco sobre ele, fala que ele foi um grande, né, difusor da doutrina do cristianismo, né, aquele que levou, né, para outros povos. E por que ele? Por que ele foi convocado? Sabe, vou tentar fazer uma metáfora, uma comparação. Quando você vê um time jogando contra o seu e um jogador destaca-se lá no outro time, você não fala assim, nossa, eu gostaria que esse rapaz jogasse no meu time, né? E você faz todo o possível, né? Convencer a diretoria para no campeonato seguinte ele faça parte do seu time, né? Eu entendo, Cássio, que foi mais ou menos isso que aconteceu. Não dessa forma grosseira que eu estou dizendo, mas Jesus já conhecia Paulo lá na espiritualidade. Saulo era um boi bravo, né? Ele entrava nas casas, pegava as mulheres pelo cabelo, colocava no meio da rua. E quando ele estava indo para Damasco, não sei se você está lembrado, ele obteve do Sinédrio autorização para prender e até matar Ananias. E quando ele está indo para lá, você sabe o que aconteceu, né? E foi por isso que Jesus, que já o conhecia, né? E já sabia o quão luminoso era o espírito de Paulo de Tarso. Ele era enérgico, ele tinha todas as características de um grande orador, mas ele tinha uma fibra extraordinária, uma dedicação, uma fidelidade que o Cristo queria trazer para o seu lado. Então, graças à fibra, à dedicação, à fidelidade que depois Saulo deixou de ser Saulo. Aliás, o nome dele tinha já qualquer coisa de Paulo, ele apenas assumiu o nome Paulo. Jesus queria-o para o seu time. E aí, graças a ele, a mensagem cristã espalhou-se por todo o Mediterrâneo, ganhando contornos de universalidade. De igreja em igreja, de cidade em cidade, o convertido de Damasco inflamou corações e, com as suas epístolas, tornou o Cristo conhecido por todo o planeta Terra. Eu quero ver se futuramente eu escrevo um artigo sobre Paulo. Eu estou arregimentando material e eu tenho visto cada coisa interessante de Paulo. A gente fica pensando, como é que ele sobrevivia? De onde ele tirava o dinheiro? Então, há pouco tempo, eu tive que fazer uma análise de várias das suas epístolas, e ele diz assim, olha, era muito comum, era normal que o povo sustentasse esses profetas. Mas ele não admitia isso. Então, ele ia, em cada cidade que ele ia, ele procurava um emprego, ele era um tecelão muito bom, e procurava um emprego, montar um local onde ele pudesse trabalhar para não depender da comunidade. Ele ficava 3 anos numa cidade, pregando o evangelho, mas ele suprindo o seu próprio ganho. Então, por esses detalhes pequenos, a gente vê a grandiosidade de Paulo. Eu arriscaria dizer, Cássio, que se não fosse Paulo, nós não conheceríamos o Cristo. Porque o cristianismo, no começo, ele tomou contornos de uma nova religião só para os judeus. Ia ficar naquele meiozinho ali da Palestina. Saulo começou a caminhar em volta do Mediterrâneo, de cidade em cidade, igreja em igreja. Com isso, com as suas epístolas, tem um momento importantíssimo da vida dele. No momento que ele está sendo requisitado
pessoal quer que ele vá para um lado, para o outro, e ele estava curando muita gente. Ele tinha os seus emissários, que iam falar em nome do Cristo, mas não era a mesma coisa. O pessoal queria o Paulo. Então, uma certa ocasião, ele entrou no templo sozinho, à noite, uma semi-escuridão, e começou a orar, orar, orar. Quem nos dá essa notícia é Emmanuel. E o Cristo veio inspirá-lo, que ele precisaria estar em todos os lugares. Mas como? E daí surgiram as cartas. Você que entende bem de edição, a palavra epístola não é muito adequada, né? Porque epístola é um livro de cartas, né? Mas ele tem várias cartas. Alguns dizem que são 13, outros dizem que são 14, alguns dizem que 2 delas se perderam. Mas a verdade é que com as epístolas, com as cartas, Paulo manteve acesa a chama de todas essas novas igrejas que ele foi criando, e graças a esse trabalho, ele tornou Cristo conhecido por todo o planeta Terra. É interessante, né, Sidney, você citou até que se não fosse o trabalho de Paulo, talvez o cristianismo se mantivesse restrito naquela região ali, como a religião dos judeus, né? E o Paulo César Fernandes, aí, que de Marília, que está pertinho de você, inclusive, ele diz que na viagem que ele fez, né, naquela região onde Jesus viveu, as regiões onde Paulo fez o seu trabalho, que Jesus é pouco conhecido naquela região, lá mesmo onde ele viveu. As pessoas não conhecem Jesus lá, no local. Então imagine se Paulo não tivesse feito isso. Provavelmente até Jesus viraria aí um ilustre anônimo, né, na história. É mais um profeta, né? É mais um profeta e não teria essa grandiosidade, né, e a relevância, né, na humanidade aí, hoje em dia. Sabe, Cássio, eu me arriscaria a dizer que a humanidade passa por um momento em que ela está desconhecendo o Cristo ainda. Assim como logo depois da morte do Cristo, ele renasceu com Paulo, e depois, com a morte de Paulo, praticamente desapareceu, eu diria para você que no momento atual, as pessoas não têm ideia da importância da mensagem cristã. E eu diria mais, né? Isso é uma opinião minha, não é uma opinião do movimento espírita, é uma opinião particular, que nós estamos passando agora por tantas dificuldades porque a humanidade esqueceu-se do Cristo, não integrou a palavra, a proposta do Cristo nos seus atos, e, infelizmente, as nações ainda, com raras exceções, e eu acabei de ouvir, enquanto nós estávamos nos bastidores, um apelo do próximo presidente eleito dos Estados Unidos, um apelo de congraçamento, de despertamento, de queda de armas. Ele é um homem muito católico, cristão, e ele vai fazer tudo possível para que a humanidade não parta dele qualquer agressão. Então, tirando alguns raros exemplos, os líderes mundiais, eles não estão preocupados com Cristo. E, por consequência, as civilizações também não. Embora tenhamos aí muita gente compulsando ao Corão, à Bíblia, mas não encontramos criaturas que estejam falando e vivenciando a mensagem cristã. E aí, quando ocorre esse afastamento, a espiritualidade acaba se utilizando de recursos assim extremos para redespertar a humanidade. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos aqui hoje conversando com Sidney Fernandes, de Bauru, ele que é expositor espírita, também escritor de vários livros, e nós estamos falando hoje sobre o tema
do artigo do Sidney, publicado nesta edição da Revista Internacional de Espiritismo, a edição de dezembro, que inclusive foi tema de capa, O que faria Jesus? Esse é o tema da nossa noite de hoje, né? Lembrando não, né? Todos sabem que o Natal está próximo, e então quisemos hoje escolher esse tema, falar sobre Jesus, para homenageá-lo, né? Para trazer à memória, esse grande guia e modelo da humanidade. Também gostaria de convidá-los a todos que fizessem perguntas, comentassem aqui, participassem conosco desta live. E eu vou até colocar aqui, Sidney, a primeira pergunta da Fernanda Linhares. Ela faz o seguinte questionamento: mesmo com todos os feitos de Paulo de Tarso, divulgando a Boa Nova, por que os judeus não o reconhecem? Na verdade, embora Jesus fosse judeu, ele não se tornou, não teve a importância que tem para nós. Eles ficaram realmente com o Velho Testamento, com Moisés, e o judaísmo ficou baseado nos ditames de Moisés. E eu entendo que toda e qualquer denominação religiosa está bem guardada, está bem acompanhada pelos ditames do Cristo. Nós não podemos esquecer, Cássio, que o Cristo é o governador moral do planeta Terra. Mesmo aqueles que lá do outro lado não fazem essas homenagens que fazemos para Jesus, sem dúvida o Cristo está presente em cada um dos seus líderes. São criaturas mandadas pelo Cristo, são criaturas que são inspiradas pelo Cristo. Embora as pessoas não citem o seu nome, não o aceitem, a essência da mensagem do Cristo está presente junto aos judeus, junto dos budistas, dos japoneses, enfim, mesmo se você pegar o Alcorão, você vai encontrar elementos extraordinários, ditos e aceitos pelo cristianismo, Cássio. Sidney, você falou rapidamente aqui sobre o Joe Biden, né, que foi o recém-eleito presidente americano, e a sua postura, né, de não agressão, digamos assim. Só que nós vemos muito o contrário, né? Nós vemos que, na verdade, é essa briga, essa oposição aí, bem versus mal, aí, que é uma coisa que às vezes parece que não tem solução, e parece que o mundo está cada vez mais radical nas suas convicções, como se tudo fosse 880, não há meio termo, você tem que ficar de um lado ou ficar do outro, você não pode tentar achar uma solução para que as coisas, todo mundo, né, consiga dialogar de uma forma fraterna, de uma forma compreensível. Falta, então, a compreensão dessa moral que o Cristo nos trouxe? Você se lembra daquela pergunta que você me fez lá atrás, quando você mencionou que Jesus saberia que a colheita não seria breve? Então, nós temos que nos lembrar que o próprio Cristo, em dado momento, disse para todos nós, no Evangelho de João, que ele teria que mandar um outro Consolador. Prometeu que ia mandar o Consolador para complementar a sua obra. Porque o Cristo, ele pôde apenas levantar uma pontinha do véu para o conhecimento da humanidade. Muitos se arvoraram em consoladores. E um deles foi Maniqueu. E ele tinha boas intenções, inclusive de resgatar a moral do Cristo, mas ele tinha algo muito sério, porque ele era muito radical. E ele dividiu a humanidade em dois rebanhos, bons e maus. Aliás, o maniqueísmo existe até hoje. E eu tive um exemplo há poucos dias do prefeito reeleito de São Paulo. Eu não estou aqui para fazer política, mas eu vi o exemplo da palavra dele. Alguém chegou para ele e falou:
Você sabia que o seu inimigo está doente? Inimigo. Eu não o considero meu inimigo, eu considero meu adversário político e eu estou orando para que ele sare logo. Então, para mim, foi assim um exemplo de uma criatura que colocou a moral do Cristo como antídoto contra o radicalismo. E a única maneira, Cássio, de nós quebrarmos esse estado de ânimo que existe na humanidade, em que as criaturas se dividem entre boas e más, e estão preocupadas muito com as vantagens que o planeta vai lhes trazer. Há criaturas que acham que não vão morrer nunca, de tanto dinheiro que elas querem armazenar. E despreocupadas com a continuidade da vida além da Terra. Então, isso para mim é maniqueísmo, porque as pessoas guardam o seu dinheiro, as suas propriedades, em detrimento de criaturas que elas acham que não merecem ter uma vida digna. Quando é que nós vamos quebrar essa divisão da humanidade? Somente com a recuperação da moral do Cristo. Mas recuperar a moral do Cristo, Cássio, não é uma coisa assim simples. Ela exige a vivência dos padrões do Evangelho. Ah, mas então é muito complicado. Não, não é complicado. O ideal cristão, Cássio, é denunciado muito simples. Ensina André Luiz que com 10 minutos de leitura do Evangelho, nós teremos um roteiro para toda a vida. Olha só, 10 minutos do Evangelho. Mahatma Gandhi, que não era cristão, uma certa ocasião disse que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas se mantivesse o Sermão da Montanha, que a humanidade não perderia nada com isso. Olha só. Um não cristão admitindo a essência da moral, da ética no Evangelho de uma criatura que ele não aceita, mas aceita que aquele conteúdo que está ali pode abalar a humanidade. O ideal cristão é denunciado muito simples. E com 10 minutos você pode ter o roteiro para a vida inteira. E esses 10 minutos, Cássio, podem ser reduzidos a alguns segundos diante de um maravilhoso enunciado do Cristo. Olha só, olha o espírito de síntese do Cristo, a sabedoria dele. Com uma frase, ele passa toda a mensagem da sua missão, da sua revelação. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Olha só. Essa frase é de um sábio, não apenas sob o aspecto intelectual, mas, acima de tudo, que toca o coração das pessoas. Sidney, no seu artigo, você fala sobre a história do pastor Maxwell, que foi relatado, né, pelo escritor Charles Sheldon no final do século XIX. Gostaria que você contasse um pouco sobre esse pastor aqui para os nossos Uma ouvintes. ocasião, o reverendo Henry Maxwell, um pastor evangélico, estava fazendo a sua pregação quando entrou um indigente na sua igreja. As pessoas se levantaram imediatamente para expulsá-lo. E ele, em dado momento, chamou a sua comunidade, os componentes daquela elitizada congregação, e disse umas palavras, fez uma pergunta que atravessou décadas e chegou aos nossos dias. Em meus passos, o que faria Jesus por este homem? Isso chacoalhou a igreja, Cássio. Dizendo assim, vocês são cristãos autênticos ou só da boca para fora? E não é isso que acontece hoje nos grupamentos religiosos, Cássio? E eu não estou falando mal de outras religiões, não, porque no meio espírita, no meio católico, no meio evangélico, no meio messiânico, budista,
As pessoas sabem o que deve ser dito e o que deve ser assimilado e praticado. As pessoas têm que entender que não basta frequentar uma igreja, ler um evangelho, ler uma Bíblia, ler um Alcorão. Ela tem que internalizar isso. E dizer se entrar uma criatura dentro de uma igreja, como aconteceu com o reverendo Maxwell, perguntar para a sua comunidade, aquela elitizada congregação, espera aí, vocês estão expulsando este homem daqui? O que faria o Cristo se estivesse aqui agora? Em meus passos, o que faria Jesus? Então, essa pergunta, Cássio, abalou a comunidade dele e essa tornou-se um livro, como você já mencionou, do século XIX, de Sheldon, e chegou até os dias atuais, quando então Simonetti tomou contato com esse livro e inspirou-se em Sheldon para construir um texto muito importante. É interessante, Sidney, você citou o Simonetti aqui brevemente, e eu acho que atualmente você deve ser o maior divulgador do Simonetti, do trabalho dele, por todo, né, esse trabalho grandioso que ele fez com todos os livros aí que lançou ali no SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru. Gostaria que você falasse um pouco da importância do Simonetti para o movimento espírita, todo o seu trabalho aí com os livros, os ensinamentos que ele trouxe. Fale brevemente sobre o Simonetti, o trabalho dele. Simonetti, ele teve mais de 60 livros editados. Enquanto ele estava vivo, nós editamos 65 livros dele, mas depois disso, já editamos mais alguns, com base em alguns textos inéditos, autorizados por ele ainda em vida e depois pela sua viúva. Mas o trabalho de Simonetti, grandioso o trabalho, além dos mais de 60 livros, foi o trabalho de liderança, o trabalho de construção. Durante muitos anos, na minha opinião particular, para mim, Simonetti foi o maior orador que passou por este planeta, e particularmente no meio espírita, pela facilidade, pela didática, pela brilhante memória dele. Consolidou todos os seus conhecimentos em seus mais de 60 livros. Mas ele criou o Clube do Livro Espírita. Ele era fã incondicional do trabalho mediúnico, deixou a herança para Bauru. O SEAC hoje tem quase 100 grupos mediúnicos. Desenvolveu um trabalho que expandiu as atividades filantrópicas, de um lado do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, e, por outro lado, criou cursos, criou atividades doutrinárias, criou sucessores, novos oradores. Enfim, a importância dele para o movimento espírita foi fundamental. E uma das palestras que Simonetti escreveu, depois tornou-se capítulo de um dos seus livros, ele baseou-se, Cássio, naquele livro lá do Sheldon. Então, na década de 80, eu e ele saímos por esse Brasil falando sobre esse artigo, Função Social do Evangelho. Nele, Richard faz o mesmo desafio do reverendo Maxwell, objetivando restabelecer os valores do Cristo e superar a indiferença dos homens em relação aos textos evangélicos. Aquilo que eu acabei de falar. Os valores do Cristo e os textos evangélicos estão esquecidos, Cássio. Existe ainda uma barreira levantada entre os homens, infelizmente, que ainda os divide entre bons e maus. E Simonetti, nessa palestra, em dado momento, eu e ele perguntamos:
diante das diferenças sociais, das ainda frequentes palavras maldade e perversidade, definindo atitudes mentais inferiores, diante do crime, da carência, da corrupção e da injustiça, o que faria Jesus em meu lugar? Você acha, Sidney, esse lema, né, vamos dizer assim, em meus passos, o que faria Jesus? Nós deveríamos nos perguntar isso toda noite, quando colocamos a cabeça no travesseiro? Sabe, Cássio, você falou uma coisa importantíssima. Ainda hoje, na parte da manhã, eu fui entrevistado e me perguntaram por que as pessoas todo ano constroem as tais são frases que as pessoas constroem como resoluções de ano novo. Mas todo ano, no começo do ano, eu prometo que eu vou tratar melhor meus filhos, eu vou fazer regime, eu vou aprender inglês, vou aprender informática, vou parar de fumar. Então, são resoluções que nós repetimos a cada ano. E me perguntaram assim, por que as pessoas prometem, fazem essas resoluções todo ano? Simplesmente porque elas não deveriam fazer essas resoluções a cada ano, Cássio. Você falou uma coisa importantíssima, dita por Santo Agostinho, na questão 918 do Livro dos Espíritos. A cada noite, eu perguntava a mim mesmo o que eu tinha feito naquele dia. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenho que me envergonhar? Ah, tem sim. Eu fiz isso, fiz aquilo, e a gente costuma racionalizar, sabe, Cássio? Não, é assim, eu xinguei o motorista na rua porque ele me cortou a frente. Eu gritei com meu filho porque ele me interrompeu bem na hora que eu estava no meu trabalho. Então, nós nos desculpamos muito, nós racionalizamos. E Santo Agostinho sabe disso. Por isso que ele falava aquilo que você acabou de dizer. Não seria o caso de a gente toda noite perguntar? Então, essa indagação em meus passos, o que faria Jesus, Cássio, foi um brado de alerta. Teve como objetivo emitir um brado de alerta ao indivíduo diante das situações da vida, convidando-o a seguir os passos do Cristo e a buscar uma maneira melhor de viver. É disso que nós, habitantes do planeta Terra, estamos precisando agora. Alguns vão pensar que esse convite é um estímulo à caridade, outros que é um impulso para lutar pelo resgate dos oprimidos, mas, sem dúvida, unanimemente podemos dizer que é um chamado à transformação pessoal. Vai ser sempre um questionamento sobre como nós temos aproveitado ou não as oportunidades que Deus nos concedeu nesta existência. E será que nós não deveríamos abrir mão de coisas que a gente considera muito valiosas, mas são coisas materiais, em nome de um bem maior? Eu estou no meio de um novo livro que eu estou escrevendo. Eu estou começando agora um capítulo que eu vou denominar de despertamento. E eu vou começar esse capítulo, Cássio, perguntando por que nós perdemos tantas oportunidades? Por que temos tantas encarnações? Por que precisamos passar e repassar por várias encarnações? A resposta está numa uma das cartas de Paulo. Ó, levanta tu que dormes. Nós estamos dormindo, Cássio. Nós não despertamos ainda para esse chamado do Cristo feito há 2000 anos, e é um chamado que vem de 6.000 anos antes. Há 8.000 anos estamos recebendo material e estamos patinando. Na verdade, nós não
estamos fazendo essa pergunta, como você sugeriu, Cássio, a toda noite, para saber se realmente estamos treinando a demonstração das marcas do Cristo, Cássio. Assim como a Fernanda Linhares aqui colocou nos comentários, vou até colocar aqui para nós novamente, ela escreve assim, ó, ainda nos encontramos na zona de conforto, não fazendo como Paulo de Tarso fez com maestria, levando a boa nova a todos os corações. E mais importante que levar a todos os corações é levar para o nosso próprio Principalmente. Primeiro, né? Principalmente, porque não se admite mais nem o orador, nem o sacerdote, nem o pastor evangélico que fale da boca para fora. Aquele que prega, Cássio, aquele que escreve, tem que ser o primeiro a praticar aquilo que ele está pregando. E eu diria até, Sidney, que nós espíritas temos um agravante nessa história, porque nós temos ciência da reencarnação, né, das múltiplas vidas, e eu acho que, de certa forma, isso acomoda um pouco a gente, no sentido assim, eu vou ter outra oportunidade na próxima vida. É o que você falou do capítulo do seu livro. Nós sempre postergamos esse começar, né? Esse pontapé inicial que é o primeiro passo. Sem o primeiro passo, a gente não vai a lugar nenhum. Não é? Mas a gente posterga isso, né? Nós nos esquecemos, Cássio, de que a mensagem do Cristo é tão grandiosa, nós ainda não temos competência para entender, para abarcar toda essa mensagem, porque ela foi transladada de mundos superiores da Terra. Esta proposta do Cristo, que infelizmente tem sido relegada para plano secundário, ela não está sendo levada em conta como uma oportunidade extraordinária. Nós precisamos, Cássio, passar a treinar a demonstração das marcas do Cristo. Os padrões educativos que Jesus nos legou não é para ser praticado só na igreja, não. Tem que ser aplicado eles têm que ser aplicados em todas as particularidades do relacionamento social. Emmanuel diz que o Evangelho nos permite encontrar as marcas do Cristo nos mais diversos quadros, no trabalho, na simplicidade, no pecado, na pobreza, na alegria, na dor, na glorificação, no martírio, em cada posição da vida, nas ações mais comuns, nós vamos poder encontrar e aplicar os registros de Jesus, Cássio. Sidney, não é relacionado ao tema aqui, mas o Sérgio Totti faz um comentário a respeito do seu livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, né? Ele fala que o conteúdo é muito atual, estamos vivendo hoje, e a primeira edição se esgotou muito rapidamente. Aí ele faz a seguinte pergunta aqui para você. Teremos a trilogia do Dr. Galton? O resultado não incentiva a escrever o terceiro livro? Queria que você falasse um pouco sobre a história do Dr. Galton, brevemente. Ah, rapaz, você sabe que nós tivemos lá o primeiro, que foi o Restaurador de Passados. Lançamos agora em outubro o Construtor de Futuros, e realmente está havendo, assim, no bom sentido, né, uma pressão dos leitores e da própria editora para que futuramente a gente traga aí e complete a trilogia do Dr. Galton. Nós vamos fazer tudo possível. Na verdade, o Cássio, eu vou parafrasear aqui o Chico, sabe? O telefone toca de lá para cá, viu? Então, é muito, muito gratificante o que eu vou dizer agora, Cássio. Quando eu recebo a inspiração para trabalhar em cima do livro, eu recebo assim um enxame de informações, acontece inclusive com artigos que você publica de outros autores que vem me conduzir, vem me encaminhar para certos temas. Então,
seria assim muito injusto se eu não rendesse a minha gratidão e o meu reconhecimento aos espíritos superiores que mandam mensagens, e eu, assim como um instrumento muito fraco ainda, capto algumas delas, né? Então, quem sabe vai sair o terceiro Galton, né? Bom, Sidney, passou bastante rápido essa 1 hora e foi muito prazerosa. Acho que nós todos aprendemos muito na noite de hoje. Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final aos nossos espectadores a respeito desse tema, a respeito dos ensinamentos de Jesus, enfim, fale o que o seu coração desejar. Sabe, Cássio, enquanto as nossas motivações maiores estiverem vinculadas a realizações, somente realizações junto à profissão, aos bens materiais e à própria família, se ficar só nisso, nós vamos encontrar grande dificuldade para seguir os ditames do Cristo. Poderemos desenvolver com dedicação as tarefas do lar, ter um trabalho profissional produtivo, até mesmo favorecer pessoas com os bens materiais de que dispusermos, mas não pode faltar aquele elemento essencial, capaz de produzir os frutos sazonados de renovação e progresso, que é o desprendimento de nós mesmos. É esse desprendimento, Cássio, a que Jesus se refere quando nos convida a perder a vida. Não acontece às vezes com você? Cássio, você é muito jovem, você fica perdendo a vida aí, trabalhando, às vezes sábado, domingo aí, em favor da doutrina espírita, mas é esse convite que o Cristo nos faz, Cássio. O seu pai, por exemplo, trabalha direto. Desde que eu conheço o seu pai, ele é um trabalhador, ele trabalha até dormindo. Então, é esse perder a vida a que Jesus se refere. Vai nos habilitar a realizar o que vai além, muito além das simples motivações geradas por interesses pessoais. Quando nós decidimos dar um sentido verdadeiramente cristão à existência, renunciamos à televisão para colaborar numa instituição socorrista, ou às vezes um passeio para visitar um enfermo. Quando instituímos a Semana Cristã de trabalho no sábado e no domingo no campo da fraternidade humana, então alguns familiares vão dizer assim, está perdendo a vida, mas é isso que o Cristo espera de nós. Que percamos uma vida tola, improdutiva, desajustante, estagnada, comprometedora, que caracteriza o indivíduo comum empolgado só com o próprio bem-estar. E quando nós trabalhamos com perseverança em favor do semelhante, Cássio, vamos ter condições para alcançar a vida no seu sentido mais amplo, aquela vida abundante que vibra em nossas veias, quando o nosso coração se alimenta de sentimentos nobres e a nossa mente se povoa de ideais superiores, para que Jesus fale por nosso intermédio. Não é isso que o Paulo dizia no fim da sua vida? Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, Cássio, para encerrar, eu lhe pergunto, o que temos feito das oportunidades, das inúmeras existências que as inúmeras existências nos têm proporcionado? Já ocorreu a nossa transformação íntima? Já estamos vencendo as nossas imperfeições? Já superamos o ódio, o ressentimento? Somos hoje criaturas melhores do que ontem? Se eu e você formos chamados hoje à espiritualidade, vamos voltar melhores do que chegamos? Ou será que nós estamos ainda confundindo religiosidade com presença nas igrejas, nos templos? Será que nós já aprendemos a ouvir a voz do Cristo, a quem chamamos de Mestre e Senhor, que fazia do espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração? Já estamos colocando Jesus em nosso lugar e fazendo exatamente o que ele faria em idênticas circunstâncias? Olha, Cássio, se essas fundamentais perguntas foram respondidas satisfatoriamente, então já podemos dizer que estamos começando a aprender a seguir os passos do Cristo. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado, Sidney. Realmente foi uma aula que nós tivemos essa noite. Agradeço demais, viu, você ter aceitado o nosso convite.
tenha certeza que voltará mais vezes aqui. E a todos que nos acompanharam também nesta 1 hora, agradeço a presença, agradeço a companhia, e estamos agora, né, no dia 21 de dezembro, esta é a última live deste ano. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse início de projeto, foram 11 programas até aqui, felizmente recebemos muitos retornos positivos, já temos aqui um público relativamente cativo, pessoas que nos acompanham toda semana, e desejamos aqui, faço o pedido para que, né, vocês que gostam do nosso conteúdo, que gostam dos nossos programas, que compartilhem, né, esta live, que convidem os amigos, os familiares a participar. Eu recordo aqui, vou colocar novamente na tela, o nosso número de WhatsApp, vocês podem se cadastrar nele para receber notícias, receber alertas de vídeo sempre que colocarmos. É aqui o 16 99628 8180. E nós retornaremos, né, como eu disse, essa é a última live deste ano. Na semana que vem, dia 28, não teremos o programa, mas retornaremos no dia 4 de janeiro, a primeira segunda-feira, quando receberemos 2 convidados pela primeira vez. Virão aqui o Arthur Valadares, o expositor espírita de São Carlos, e a Natália Caniza Torres, que ela escreveu uma dissertação de mestrado falando sobre o trabalho dos NEPs, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então falaremos sobre Novo Testamento e Espiritismo, com a presença desses 2. A primeira vez que teremos 2 palestrantes aqui, 2 convidados. E aqueles que, né, quiserem ver todos os programas que nós já fizemos, na TV O Clarim, no canal TV O Clarim no YouTube, existe lá uma playlist, procurem lá, Repórter O Clarim. Lá estão todos os programas listados ali, bonitinho. Você pode ir na sequência quando eles foram realizados, e se perdeu algum deles, pode ter certeza que terá um tema ali que vai te fazer muito feliz, que vai abrir os seus horizontes, vai trazer reflexões muito oportunas para as questões aí que você estiver passando. Eu agradeço a todos vocês, desejo, Sidney, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a todos os nossos telespectadores aqui também, aqueles que verão o programa mais tarde, deixo o meu abraço, também fica o convite para que se inscrevam no nosso WhatsApp, cadastrem-se, e eu vejo vocês no dia 4 de janeiro. Então, até lá, um Feliz Ano Novo a todos e uma excelente semana. Muito obrigado.